Olá, boa noite a todos. Eu sou Márcia Silveira, aqui do Sistema B Brasil. Será que já começou? Acho que já, né? Então vamos lá, gente. Eu estou aqui para a gente conversar um pouco nesse mês da consciência negra, esse mês super especial, né, de reflexão e de atitudes, para falar como adotar práticas antirracistas nas empresas. Para isso, eu gostaria de trazer para vocês o cenário, né, o porquê que a gente está falando sobre essas práticas antirracistas aqui no Sistema B Brasil. Em primeiro lugar, a gente lançou em julho um fruto de uma parceria muito especial entre o IDBR, né, que é o Instituto Identidades do Brasil, e o Capitalismo Consciente, o Manifesto Seja Antirracista. E esse manifesto era um manifesto para que realmente as pessoas se conscientizassem e pudessem lutar contra o racismo estrutural e institucional que a gente vem enfrentando há muitos e muitos anos, né, longos anos, no Brasil. Então, esse mês assim, da consciência negra, a gente volta com a temática de webinars para realmente dizer o que a gente aprendeu e o que nos inspirou nesses últimos 5 meses, né? Desde junho até agora, o manifesto recebeu assinaturas de 350 empresas, sendo que dessas empresas, assim, metade delas, 49%, elas estão sediadas em São Paulo. Eu trago outros dados, por exemplo, como 80% dessas empresas que assinaram esse manifesto, elas são empresas que têm lideranças que se reconhecem como brancas, né, trazendo aí esse papel como uma luta de todos, não é uma luta só dos negros, mas uma luta de todos. E dessas 350 empresas, 46 são certificadas pelo Sistema B. Entre elas, a Pentes, que está aqui hoje representada pela Emily Ewell, e também a Ben & Jerry's, The Body Shop, entre outras empresas que têm a certificação B. Né? Outro ponto importante é que pessoas físicas e pessoas jurídicas também foram estimuladas a assinarem esse manifesto, fazendo assim um compromisso, né, de dissociar essa trajetória que os negros vêm sofrendo muito, especialmente dentro das empresas, né? As empresas hoje em dia, com relação ao racismo, são lugares assim onde é muito danoso, né? Muito difícil conviver nas empresas para os negros com relação a essa temática. Então, é muito importante ter o papel delas atuando fortemente nessas questões antirracistas. E a gente gostaria aqui de fazer, antes de chamar meus convidados aqui, fazer um chamado desde já, né? O site para assinatura do manifesto é o www.sejaantirracista.org. A gente conta com essa audiência maravilhosa que está aqui hoje com a gente para fazer lá o seu papel de ir assinar e também fazer esse compromisso com a causa antirracista. Eu queria apresentar para vocês, eu estou aqui hoje, como eu disse, né, com a Emily Ewell. Ela é fundadora e CEO da Pentes, que é uma fabricante de lingerie, assim, que a gente adora, né, especialmente. E também estou com o Zé Pretim, que é cofundador da Cervejaria Praia, né, que é outra empresa que a gente também curte muito. Essas empresas são empresas totalmente inovadoras, disruptivas, e é muito importante trazer o exemplo delas para essa conversa de hoje. Eu vou começar pela Emily. A Pentes é uma empresa B, e eu queria saber da Emily por que você decidiu assinar esse manifesto Seja Antirracista. Emily, boa noite. Boa noite, Márcia. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. A gente preparou um pouco a apresentação para vocês, para compartilhar um pouco mais sobre nosso approach, né, como empresa. Mas a diversidade e inclusão é core do nosso negócio, não? É a core da Pentes. Então, quando saiu do Sistema B, esse commitment, chamada para as empresas entrar com essa causa, a gente nem pensou, nem pensei 10 segundos de receber o e-mail, né? O que a gente realmente ainda, como empresa, estamos ativamente procurando como a gente pode melhorar tudo dentro da casa, tanto os nossos processos, tanto nossos estratégia, né? Interno e externo.
vocês vão colocar a apresentação? Quer que eu coloque? Então, a gente pode chamar, né? Que você trouxe uma apresentação para mostrar para a gente. Aham. A Drivânia pode nos ajudar. Vamos lá. E a gente chama Pentes as mulheres do futuro, né? São, para quem não conhece, eu vou contar rapidinho um pouco sobre a empresa também. Mas eu acho que essa foto representa muito bem um pouco da que a gente acredita. Você pode passar, por favor. E eu acho que só para contar um pouco sobre a Pentes, para quem não conhece, a gente é uma empresa totalmente focada na nossa missão, que é trazer mais inovações para mulheres ao lado de saúde e sustentabilidade. Então, a gente lançou em 2017 online com um produto só, uma calcinha absorvente, que é uma calcinha que tem uma capacidade de absorção, de substituir o uso de absorventes descartáveis. E a gente lançou essa linha cor de calcinhas, mas rapidamente focou na expansão para lançar a primeira sutiã absorvente do mundo, que tem a mesma proposta de substituir o uso de absorventes dos seios para amamentação, também uma linha praia, uma linha para dormir, uma linha para a primeira menstruação, para tentar tornar essa celebração da primeira menstruação para uma coisa que não é tão tabu ou que tem vergonha envolvido nessa primeira menstruação, para tentar tornar isso para realmente uma celebração. E no ano passado a gente lançou uma linha em parceria com Johnson & Johnson, que foi uma linha de sempre livre. A gente tem muito essa visão de ser como uma empresa colaborativa, né? Ainda muitas pessoas vêm para a gente, mas Johnson & Johnson não é um competidor direto de vocês, mas a gente faz muitas coisas diferentes na empresa. A gente é uma empresa Sistema B, também faz parte do Global Compact da ONU, então pode passar para mostrar um pouco mais da tecnologia. A gente acredita bastante de trazer um produto diferenciado, então a gente também foi a primeira marca, junto com Johnson & Johnson, trazer produtos clinicamente testados e também carbono neutro, né? Então a gente levanta bastante bandeiras de sustentabilidade, consumo consciente, saúde da mulher e também inovação, né? No mercado que a gente acredita que teve pouco inovação para 100 anos, bastante tempo. Que eu acho que tem muito a ver com representatividade das mulheres também em posições de poder nessas empresas, né? Então, quando você vê a maioria das empresas de saúde do mundo, é muito raro ver uma mulher no C-suite, não? CMO, CEO, COO, CTO, é muito, muito raro, né? Então, a gente levanta bastante forte essa bandeira. Pode passar. E ao lado da comunicação da empresa, para quem não conhece nossa comunicação, a gente foca bastante no empoderamento feminino. Então, isso tem um elemento de trazer assuntos sobre a desigualdade, né? Que eu ainda falei, tanto no lado de negócios, tanto no lado de posições de poderes. A gente acredita bastante que a gente tem uma missão para trazer esse assunto, tanto na comunicação, tanto para a nossa comunidade. A gente tem um blog também que a gente traz muitos assuntos sobre o mundo feminino e como que a gente pode combater isso da forma prática. Eu acho esse assunto de antirracismo tem tudo a ver com o movimento de empoderamento feminino, né? Eu acho difícil ser um feminista sem apoiar essa causa também de desigualdade de todas as formas, né? De todos os sentidos. E a gente fala bem ativamente na comunicação sobre isso, ainda sobre antirracismo especificamente. Esse ano a gente falou bastante na comunicação. Pode passar. E ao lado da representatividade, quando a gente lançou em 2017, eu acho que a gente foi a primeira marca de lingerie do Brasil para trazer uma comunicação mais para a mulher. Então, isso é uma tendência que a gente vê nos Estados Unidos, fora do Brasil um tempo, mas que a mulher é muito sexualizado na comunicação, se fosse o que a mulher teria que ser para o homem, não? E a gente
trouxe uma perspectiva da autoaceitação, não, de autoamor. E com isso, a gente também trouxe muito representatividade, não? Então, tanto nesse lado de ética, quando a gente vê um casting, por exemplo, para uma campanha, a gente quer que toda mulher se sente representada de alguma forma. E talvez isso pareça agora uma coisa óbvia, mas 3 anos atrás foi uma coisa meio radical. Tinha bem poucas empresas que tinham tanto várias cores de peles, tanto tamanhos, formatos de corpos reais, totalmente diferente, não? Então, e eu acho triste, não, na marketing, quantas décadas muitas mulheres, muitas pessoas não se sentiram representadas na comunicação das empresas, não? Então, acho um pouco chocante, não? Então, a gente quer ativamente trazer isso da melhor forma, ainda para mostrar tanto nossos valores da empresa, mas também para representar nosso consumidor. E eu acho que a gente vai falar sobre isso um pouco depois, mas eu acho que isso também é super importante para business, não só para mostrar os valores da empresa, mas também para sucesso da empresa, não? Pode passar. E quando a gente vê uns dados do mercado, né, a gente vê que mulheres, como eu falei, em cargos executivos, já é um super menor de 13%. Quando a gente vê mulheres negras, é menos de 1%, né? Então, como líder da empresa, isso é uma coisa que eu penso preocupa bastante, não? Então, quando a gente é uma empresa pequena, agora a gente tem 35 funcionários, mas ainda agora construindo e preparando para ser uma empresa bem maior, a gente estamos preparando como que a gente pode resolver esse problema, né? Como que a gente pode ter mais mulheres, vocês vão ver, mas a gente é uma empresa com bastante feminino, né? Bastante mulheres, mas mais mulheres negras também, pessoas negras, não são mulheres também, mas pensando na diversidade de todas as formas. Eu acho que qualquer empreendedor pode fazer parte dessa solução e deve fazer parte dessa solução. Então, isso é a minha responsabilidade como sócia de uma empresa, é pensar, olhar esses dados, assusta e já preocupa como que eu posso resolver isso. Pode seguir. Quando a gente vê também desemprego, a gente vê que tem também desigualdade bem forte ao lado do desemprego das mulheres negras em comparação de pessoas brancas, não? Então, eu acho isso, homens brancos, a gente vê dobro, não, a desemprego, isso também é uma coisa que eu penso bastante ao lado da minha responsabilidade como fundadora, como sócia, como que eu posso ajudar. Pode seguir. E uma coisa que eu gosto bastante, porque para ser uma pessoa de business também, é a importância de ver o impacto que a diversidade tem no performance, não, das empresas. Eu tenho a sorte de vir do mundo mais de multinacionais, ainda eu mudei para o Brasil da Suíça, não? E eu acho uma das coisas, eu trabalhei para uma multinacional lá, que foi a equipe mais diversa que eu trabalhei na minha vida. Eu acho que você vê que a importância de ERIAG, né, de HR, para trazer diversidade é essencial, porque o mais perspectivas você tem na equipe, o melhor o resultado. E todos os dados mostram isso. E uma coisa que eu acho muito interessante é que gênero, que está mostrando que gênero está mostrando um aumento de 21% no resultado, mas a diversidade étnico-cultural traz 33% aumento. Então, ainda mais, eu acho isso porque se todo mundo na sua equipe pensa igual, você vai fazer mais do mesmo. Se você consegue construir uma equipe que as pessoas pensam da forma diversa, realmente radicalmente diferente, você vai trazer um melhor resultado, você vai fazer decisões melhores,
Mas isso é muito difícil fazer da forma correta. E também, não é tão confortável de trabalhar com pessoas diferentes de você. Ainda não sou étnica, mas ainda que pensam diferente de você, não é tão fácil. E eu sou estrangeiro, não? Então já traço sou dos Estados Unidos, não? Então já traço uma perspectiva diferente. E eu sinto essa tensão, às vezes, de trabalhar com pessoas, mas sempre traz um resultado melhor. Eu acredito muito nisso. Pode passar. E quando eu penso, tinha um vídeo aqui de uma pessoa da nossa equipe, mas quando a gente pensa na nossa equipe interna, a gente tem bastante processos, não, políticas também, que eu acho muito importante. Estamos num processo agora de evolução para trazer uma equipe mais diversa, mas fora de a gente fazer parte esse compromisso de sistema B, a gente tem realmente na empresa política de zero tolerance, tolerância zero a qualquer forma de racismo na equipe. Ainda quando a gente tem um formulário no site para receber CVs de pessoas que têm interesse na PNTs, nesse formulário de enviar seu CV, você tem que aceitar nossa política que não tem espaço para discriminação na equipe, não? Então, isso é uma coisa que desde o primeiro contato para potencialmente ser parte da equipe da PNC, a gente quer que isso fique muito claro para todo mundo. Todos os nossos processos de onboarding, e a gente tem treinamentos constantes sobre discriminação e racismo, acho isso uma coisa que... E também esse benefício de diversidade na equipe, em todos os sentidos, não só esse sentido de étnico, mas em todos os sentidos. E uma coisa que a gente implementou esse ano é que agora estamos cobrando de tanto nossos parceiros, tanto os nossos fornecedores, dados sobre o percentual de negros na equipe deles. Então, isso é uma coisa muito importante, porque eu tenho o poder de escolher meus fornecedores, eu tenho o poder de escolher meus parceiros, e eu preciso reforçar meus valores com eles. Eu acho isso é uma posição que eu posso fazer parte de uma mudança maior do que só Pentes, não? Maior do que só nosso mundo. E a gente adora também nesse livro de pequeno manual pequeno de antirracismo, isso. Que a gente ainda fez um blog post sobre isso esse ano, mas também indica para a nossa equipe. E agora entrega para a nossa equipe, para cada pessoa que entra na equipe, né? Então, isso... a gente tem vários livros que a gente indica, mas isso é a única que a gente entrega para elas. Pode seguir, por favor. E eu queria compartilhar um pouco sobre os dados da empresa, claro que ainda para ser transparente na comunicação, né? Então, a gente agora... estamos numa fase, isso foi o primeiro ano que a gente fez esse assessment, né, da equipe, mas estamos com esse commitment de aumentar a diversidade na equipe no próximo ano. A gente também implementou esse ano um programa com nossa equipe operacional, que a gente fez parceria com uma ONG de trazer refugiados na parte operacional, que a maioria são negras, mas é muito importante também apoiar qualquer grupos de vulnerabilidade, de desigualdade, e uma coisa que eu vi muito forte na equipe, quando a gente trouxe essas pessoas, refugiados para a equipe interna, a gente viu uma mudança grande ao lado da equipe operacional, porque parece que eles entenderam melhor o valor da empresa que a gente tem, porque isso é importante, né? E a cultura também de agradecimento, né? A gente viu muito as pessoas ainda convivendo com pessoas de outras culturas, né? Eu acho que fez uma mudança muito positiva na equipe. Pode seguir. E eu acho que só queria convidar todos vocês, né, que estão aqui assistindo, para vamos juntas, né? Eu acho... tanto a nossa luta feminista, né, tanto a luta antirracista, todo mundo tem que fazer parte da solução e não pode ficar quieta, não. A gente tem que ser ativamente, tanto nos nossos processos, tanto na nossa comunicação, tanto com nossa equipe, fazendo tudo para trazer mais igualdade. E
eu não falo tanto sobre minha experiência pessoal, não, mas colégio ainda que eu fiz nos Estados Unidos, a gente chama high school, não? Fui para uma high school pública, perto de Washington, D.C., e foi uma escola que foi 20% branco, né? Então, foi uma escola totalmente diversa, com 60 países representados na equipe. Ainda foi feito um filme sobre a escola, sobre esse processo de integração, né, que a gente tinha nos Estados Unidos nos anos 70, né? Claro que eu não estava lá durante esse processo, mas eu acho foi uma experiência mais impactante que eu tive na minha vida, mudou totalmente minha perspectiva sobre a importância da diversidade. É uma crença muito forte que eu tenho dentro de mim, né, dentro da minha jornada pessoal. Então, eu trouxe isso muito forte para Pinterest e estou muito feliz para compartilhar com vocês um pouco hoje sobre a nossa visão. Obrigada. Eu que agradeço, Emily. Você trouxe 2 pontos muito interessantes, né, que eu queria destacar, e que tá no manifesto, né, Seja Antirracista. Um dos pontos é indicar a leitura, né, fazer a leitura e indicar a leitura de autores negros, né. O Manual Seja Antirracista, o Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, é um livro que se tornou, assim, né, best-seller esse ano. Então, é realmente assim, uma recomendação imensa para as pessoas começarem, né, a pensar ter esse pensamento antirracista, né, e atitudes também. E o outro ponto que você trouxe, interessantíssimo, é sobre essa educação antirracista nas escolas. Porque o caminho dos executivos que vão estar na liderança no futuro, eles passam pela escola, né? Essa formação ela acontece desde cedo. Então, muito importante também pensar nessas atitudes nas mais tenras idades, né? Porque a formação do indivíduo está ali, né? Muito da nossa base, muitos dos nossos hábitos colados nas nossas peles, eles se formam ali naquela fase escolar. Muito obrigada pela sua colocação, pela apresentação, adorei. E eu queria agora conversar com o Zé Pretinho, da Cervejaria Praia, fazer essa mesma provocação para ele, né? Zé, por que vocês assinaram esse manifesto, né? Por que você está com essa camisa aí, Zé? Essa camisa que eu estou também? Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite. Agradecer especialmente ao IDBR, que ontem fez 1 ano que eu sou embaixador do IDBR e já conheço o Instituto Identidade Brasil desde, acredito que 3 anos, quando eu comecei a produzir o Jantar da Igualdade Racial, né, junto com eles, fui convidado para fazer essa produção, trabalhei com eles e, enfim, e é um prazer inenarrável estar aqui. E eu acho que sobre a assinatura do antirracismo é muito mais porque não assinar, na verdade, né? E porque a gente, que é uma empresa nova, né, tem 4 anos, a gente vai fazer 5 anos em janeiro, e desde o nosso início a gente já trabalha com políticas ou entende coisas que fazem parte, talvez, do nosso dia a dia. Acho que a sociedade ainda está muito longe disso acontecer, né? A gente vive um país desigual, extremamente desigual, com racismo estrutural muito grande, e eu acho que a iniciativa do compromisso e a gente ensinar também ajudar a inspirar outras empresas que, às vezes, do tamanho da nossa, ficam na dúvida de como começar, e eu acho que o caminho inicial é começar bem do início mesmo, e principalmente os brancos assumindo que a gente vive um racismo estrutural e que a gente é uma sociedade racista, sim. Então, a nossa luta precisa ser diária contra os hábitos, contra a reprodução dos estereótipos que, enfim, sempre foram plantados. E então, eu acho que esse compromisso é muito mais para que todas as empresas elas tenham aquilo ali de frente, né, e sempre estejam olhando para isso. Porque, principalmente no Brasil, é um país continental e tão diverso, e onde a maioria são negros, a gente viver ainda esse racismo estrutural é algo vergonhoso e triste, né? Então, eu acho que todas as empresas, seja empresas privadas, grandes ou pequenas, elas precisam ter isso dentro do seu negócio e, principalmente,
correr em busca de reparar todo esse atraso que a gente vive, né? Então, para a gente na praia era algo que era muito natural, né? Então acho que a resposta é justo o contrário. Por que não assinar, né? E por que não fazer uma declaração pública disso, né? E principalmente reconhecer, né, a sociedade que a gente vive, a educação que a gente tem, né, o racismo estrutural, e eu acho que esse foi o ponto de partida. E aí eu trouxe também uma apresentação sobre o que é a praia, e... Opa! Deixa daqui. Creio que eu sou novo nessa ferramenta, ainda estou me aprendendo, ainda estou me entendendo, mas hoje a Cerveja Praia, a gente começou, né, como eu falei, em 2016, em janeiro de 2016. Em 2018, a gente começou a se consolidar como uma empresa e uma marca relevante, né? Então, a gente é uma cerveja artesanal, só que a gente considera que o nosso produto é só a ponta do iceberg, é o ponto de contato com o nosso público, né? Porque a gente tenta trabalhar a empresa muito além de uma cerveja, né? Como uma marca, como um estilo de vida. Então, a gente se comunica através de ações culturais, do esporte, comportamento, sustentabilidade, a fim de entregar um universo cerveja praia, muito além da marca. Então, são coisas que a gente acredita, né? Então, em nossas ações, a gente tem as premissas da cultura brasileira, e aí a diversidade é algo primordial quando a gente se fala de Brasil, e principalmente a não objetivação da forma feminina. Então, a gente carrega no nosso rótulo uma sereia, que para a gente representa muito mais o encanto do que a personificação, né? Então, um encanto, a sereia é um ser mitológico livre que está presente em diversas histórias, religiões, então seria, a gente não restringe ela de alguma forma, né? Para a gente ela é tudo, ela é um encanto, é aquela coisa que você não vê, mas sabe que está no ar, né? Então essa é a tradução da sereia para a gente. A gente não abre mão da qualidade do nosso produto. A gente, desde o início, a gente busca uma distribuição não elitista, porque a gente acredita que a cerveja é uma paixão nacional e é um produto para todos. Então, nosso compromisso sempre foi de ter uma distribuição não elitista, um melhor custo-benefício dentro da categoria. Claro que a gente é uma empresa ainda independente e pequena, mas todo o trabalho e esforço que a gente faz é para que a gente consiga chegar num preço legal, e que a gente acredita que cerveja é para todos, né? Então, cerveja é uma bebida agregadora, né? Então, dificilmente você vai sentar num bar sozinho, tomando uma cerveja. É um momento para você descontrair, para ser um momento leve, compartilhar em boas companhias, né? Então, é assim que a gente acredita que a cerveja deve ser, né? Então, acho que isso é um pouco da nossa marca. Eu fiz uma apresentação muito mais voltada ao tema. Opa, passei aqui no meu computador, mas esperei. Pronto. Então, por dentro da nossa praia, né? Hoje a gente é uma empresa com 26 colaboradores, então somos bem pequenininhos, né? Em 2019, 80% da nossa empresa eram brancos. Em 2020, o número já melhorou para 73%, porque a gente, enfim, enxerga isso aqui de uma forma muito clara a gente precisa ter sempre isso muito claro entre a gente, entre os nossos colaboradores, para que a gente entenda o quão atrás a gente ainda está na representatividade dentro da nossa empresa. Eu optei falar de dentro da empresa primeiro, porque depois a gente fala das ações de marketing, enfim, eu acho que o desafio maior está sempre aqui dentro. A gente é uma empresa de 4 anos, e aí o grande desafio é que sempre acabam trabalhando nas empresas pessoas mais próximas, né? Porque a gente está construindo aí do negócio, e aí o desafio muito grande é sempre furar as próprias bolhas, né? Ainda mais no universo hoje digital, onde você, nas mídias sociais, acaba vendo o que você curte, o comentário dos amigos que você já curte, então cada vez mais fica difícil você formar as opiniões com diversidade quando você fica preso na sua própria bolha, né? Então o desafio maior nosso, a gente entende, sobre trazer parceiros e colaboradores diversos, é um pouco disso, de você trazer outras visões, outros entendimentos, né, e que acabam construindo a sua opinião, né? Então, acho que esse esforço precisa ser sempre contínuo,
para que a empresa cresça e evolua de uma forma sustentável, enfim, como a gente acredita, né? Então, o que a gente faz para mudar esse cenário? Em 2019, no início de 2019, a gente criou o nosso cadastro de fornecedores, né? Um cadastro que avalia, a gente pede informações para os fornecedores, não só sobre certificações ou certificações ambientais, mas também sobre a estrutura societária da empresa. E para a gente foi muito interessante, porque a gente sempre envia isso para os fornecedores para eles preencherem. E aí, uma vez, uma empresa que estava fazendo uma consultoria para a gente chegou e falou assim: nossa, poxa, eu fui preencher o questionário de vocês e vi que minha empresa não faz nada disso. Fiquei até com vergonha, né? E daí eu vi que a gente, quando é uma empresa pequena, a gente ainda não está naquela condição de escolher 100% dos nossos fornecedores, porque a gente acaba vivendo muito de oportunidade, né? As grandes empresas é que acabam escolhendo os próprios fornecedores e os pequenos ficam... mas eu acho que só a criação desse formulário e a exigência desse preenchimento fez com que alguns fornecedores abrissem os olhos para isso e se sentissem envergonhados mesmo de, poxa, caramba, não tenho nenhuma mulher representada, poxa, não tenho nenhum negro, minha empresa nem pensa nisso, né? Então, porque são perguntas que vão desde se existe um manual do funcionário, né? Um manual do colaborador, e muitas empresas não têm assim, né? Então, enfim... A gente faz um avaliador de eventos e parceiros também, então o mesmo questionário que a gente cria para fornecedores, a gente cria para eventos que muitas vezes pedem apoio ou patrocínio, e aí nesse avaliador a gente leva muito em conta, desde se o nome do evento é em inglês ou em português, para a gente em português tem mais valor, se existe uma preocupação de equidade racial, ou de gênero, ou de condição sexual, além de práticas sustentáveis, né? Então, é um avaliador que, para a gente usa até para os nossos próprios eventos autorais. E ele acaba sendo tão específico que mesmo os nossos próprios eventos, a gente ainda não conseguiu nota máxima em nenhum, assim, porque ele leva em conta até se o evento é exclusivo, se é para convidado, se tem venda de ingresso, porque a gente acredita que os eventos gratuitos são um caminho mais inclusivo para todo mundo. Então, eu acho que para a gente isso ajuda muito no crescimento, né? E já vieram marcas pedir apoio e parceria, que eu mandei o próprio questionário e que depois nem procuraram mais. Então a gente viu que, poxa, que legal. Realmente a marca precisa ter uma identificação genuína, e para a gente não cair naquelas ciladas da vida, né? De fazer uma parceria com uma marca e amanhã ou depois ela está envolvida em algum escândalo. Então acho que para ser uma marca parceira, para estar do nosso lado, ela talvez não precisa nem ser 100%, mas só dela ter vontade de corrigir os seus problemas, ou então dela conseguir enxergar, né, o quão diferente ela pode ser. Então, isso para a gente é muito importante. A gente tem o nosso guia de conduta e o manual de boas práticas, que todos os colaboradores recebem, aí alguns parceiros e fornecedores também, onde nele a gente deixa bem claro as missões, os valores, as declarações antirracistas, a busca em acelerar a igualdade racial, de gênero. Então, é um manual bem completo, enfim, fica disponível no nosso site também, é aberto. No início, a gente ainda ficou naquela dúvida, poxa, a gente abre ou não abre? Mas, poxa, se outras empresas querem olhar o nosso manual e se basear para construir o próprio, eu acho que é super relevante e super importante, assim. É claro que ainda tem muita coisa para se evoluir, mas eu acho que só da gente ter dado esse começo lá atrás, né? Porque quando se constrói uma empresa, muitas vezes a gente pensa, eu preciso ter um RH para começar a ter uma política. Cara, não, você precisa começar a ter uma empresa para começar a implementar políticas de boas práticas dentro do seu negócio. Então, a gente criou também o fluxo de oferta de vagas para tentar trazer currículos mais diversos para a gente, e, além disso, também um processo de como a gente capacita quem trabalha com a gente também, né? Então, sempre priorizando, poxa, será que a gente pode promover alguém, ou será que a gente pode trazer uma nova função para uma pessoa que ajude a construir a vida profissional dela, a carreira, né? Uma coisa que deveria ser básico, né, mas que nem todos os lugares têm, mas um canal direto de denúncia, né, onde as pessoas podem entrar não só para denunciar, enfim, alguma irregularidade de produto ou qualquer coisa, mas sobre a empresa também, sobre práticas racistas ou homofóbicas,
Ele tem a opção de ser anônimo ou não, então isso é um canal direto. E aí, em 2020, a gente implementou metas claras de contratação. Então, é engraçado, né? Porque depois do episódio da Magalu, da Magazine Luiza, antes mesmo, até alguns advogados tinham dúvida se era permitido por lei, né, fazer isso. Então, para mim, eu acho que foi um grande passo na nossa sociedade, uma grande empresa dar esse pontapé inicial para mostrar que é possível, sim, a gente fazer um trabalho inclusivo para trazer e para equiparar a desigualdade, né? A gente não está fazendo coisas para promover o que já é, né, o lado do opressor, pelo contrário, é para equiparar as desigualdades. Todos os nossos colaboradores, eles recebem, né, inteiramente grátis o ABC da raça, né, do IDBR, que para mim também é muito relevante, não só... eu acho que todo mundo deveria preencher e participar disso, porque é uma coisa prática, rápida e bem clara e bem direta, assim, ao assunto, né? E a gente também tem a avaliação do nosso ambiente de trabalho, que leva em conta diversos aspectos, justamente para a gente entender se está fazendo sentido dentro da nossa empresa, né? E eu acho que para todas as empresas que estão começando, como a gente, né, sei lá, em 2019 a gente devia ter, acho que 16 ou 14 funcionários, sendo 4 sócios, então ainda é muito pequeno, né? Mas você ter essa avaliação do ambiente de trabalho, ele te entrega muito, às vezes, as insatisfações que você talvez não consiga pescar no dia a dia, né? E aí, seguindo aqui, ilustrando um pouco, né, o nosso guia de conduta e o manual de boas práticas, o fluxo de oferta de vagas, que está no nosso guia e está na nossa intranet também, o canal direto de denúncia, né, que fica no nosso site e na nossa intranet. Esse é o avaliador de eventos que eu falei, então eu usei aqui o nosso baile de carnaval como exemplo para ilustrar, né, a pontuação, né, que você vê, a gente conseguiu 92 de 100 pontos, né, então sempre tem alguma coisa a melhorar, né, e não é porque é um evento nosso que ele vai ser também 100%, então a gente busca... Opa, esqueci de mudar, foi mal. Estou mudando no meu computador. Foi mal, galera. Não, mas esses eventos são muito bons, é muito bom a gente ver ilustrado como foram essas ações. São eventos que a gente se preocupa com a equidade racial e de gênero, nas atrações, nos convidados. Então, quem convida, a gente precisa ter pessoas de diferentes nichos e diferentes cenas, para trazer a inclusão não só no quadro artístico, mas nos convidados, enfim, e é uma coisa que a gente acredita. Aqui é a avaliação dos nossos colaboradores, né, que a gente usa a ferramenta Pulses, que eu acho que é muito importante divulgar também, que é uma ferramenta gratuita e que para a gente traz um resultado maravilhoso. Ela é gratuita até 25 funcionários, então a gente está ali... mas é uma ferramenta muito bacana, assim, e realmente ela traz... Quando você começa a ver que seus pontos dão uma caída, você começa a perceber que tem alguns funcionários que talvez estejam com alguma insatisfação, então dá para você chamar algum dos gestores e entender o que está acontecendo, né? E aí, agora, falando das ações externas, né? A gente usa na nossa comunicação as formas de abordar o antirracismo. Então, buscamos trazer os colaboradores para ajudar a construir nossos conteúdos. Então, hoje a gente tem uma rede, né, de colaboradores e parceiros que a gente usa não só quando a gente vai produzir algum conteúdo, ou quando a gente vai falar, ou criar uma roda de conversa, ou entender se alguma direção que a gente está tomando faz sentido, né? A gente tem uma revista trimestral gratuita, Oceano, que ela é uma plataforma que aborda o tema em todas as edições, né? Então, em textos e fotos. Então, a gente fala sobre o assunto, ele é construído por pessoas diversas, né? De maneira gratuita, com um visual artístico bem interessante. Durante a pandemia, nós fizemos 2 edições online, mas assim que tudo isso passar, a gente vai voltar a ter edição impressa, porque a gente acredita que o impresso, você pegando, se desconectando das coisas, isso tem mais valor e você assimila melhor. Fora que agora a gente está com a nossa nova loja virtual, vai ser lançada em dezembro, então as pessoas vão poder pedir gratuitamente a revista
e as edições passadas pelo site, né? Os eventos autorais nossos da praia, eles têm inclusão artística, e como eu falei, cerca de 70% do nosso conteúdo do canal do YouTube é protagonizado e produzido por não brancos, né? E parcerias e coproduções. E aí, deixa eu passar de novo aqui. E aí, alguns colaboradores que a gente fala, né, nossa rede, então acho que tem alguns conhecidos por todo mundo, principalmente o Aur, que eu acho que dos 4 foi o que veio primeiro, já fazem 2 anos, eu acredito, ou talvez 3 de parceria, a galera do Off-Color, a galera do Quilario e a galera da Mario, que são, eles são, sei lá, irmãos que eu ligo para saber, e aí, o que a gente precisa fazer, né? Principalmente nos últimos episódios, né, que foram mais divulgados, enfim, a minha preocupação era, cara, vendo várias marcas borbulhando, falando sobre o tema, que muitas vezes usam isso como instrumento de marketing, né? E eu falando, cara, eu tenho uma preocupação muito séria, que é, poxa, como eu vou me posicionar e acabar caindo no mesmo saco do que outras marcas que aproveitam ali o momento para fazer. E foi uma unanimidade, assim, todo mundo falou, cara, a praia é o que é, assim, tipo, não tem, né? Você já constrói, a gente já faz tudo junto, né? Então, isso para mim mas claro que, inevitavelmente, você precisa, sim, sempre reforçar e falar, e principalmente a nossa comunicação, a gente busca sempre tentar furar as bolhas, né? Eu acho que a comunicação perfeita, principalmente sobre o assunto, é quando você atinge ali o racista de uma forma que ele nem percebe, que às vezes quando ele se dá conta, ele fala, poxa, caramba, porque senão você acaba falando só com pessoas que já praticam o antirracismo. Você precisa justamente trazer sempre mais. Então, de uma forma bem, a gente diz, vai fazendo um encanto, e quando a pessoa olha, ela se dá conta, caramba, pode crer, existe isso ou existe aquilo, eu tenho práticas dessa forma. E com todo esse nosso trabalho de inclusão nos nossos eventos, acho que eu passei uma, deixa eu ver. Não, tá certo. Aqui é um pouco da revista Oceano, né? Então, essa foi uma edição, acho que a 3ª edição, há um ano atrás, que era inteira, abordava o assunto, só que de uma maneira muito delicada, né? Porque talvez se eu escrevesse na capa racismo, o racista não ia nem abrir, né? Então, de uma forma delicada e artística, as pessoas iam olhando e navegando todo o conteúdo, e no final elas sempre são fotos e depois textos. Então o cara via toda a arte das fotos e depois, quando lia o texto, falando, caramba, a gente está falando sobre racismo. Poxa, eu estou vendo realmente um conteúdo super inclusivo. Então, assim, você vai, de uma certa forma, envolvendo para trazer para um assunto tão sério e tão necessário. Dentro dos nossos eventos autorais, a gente tem alguns que são os principais, né, que é o Quintal da Praia, protagonizado pela Cida Santana. E acho que a galera do DDR conhece, né, e foi um anjo que entrou na minha vida um ano, 2 anos atrás, e que a gente fez um trabalho muito maneiro. Eu conheci ela através do DDR, do Bruno, e virou uma parceirona, e depois que a gente começou a trabalhar junto de uma forma bem natural, ela fez participação no Samba do Trabalhador, do show da Hamilton de Holanda, enfim, é uma irmãzona. A nossa festa junina, que a grande rainha é a Lia de Itamaracá. Nós fizemos essa festa no ano passado e esse ano, infelizmente, não deu para fazer, mas fizemos uma edição online. Então, a Lia é a nossa grande madrinha da festa. O nosso baile de carnaval, que é o Baile do Encanto, que existe já há 3 anos, onde o grande embaixador é o Hamilton de Holanda. E durante a pandemia, a gente não, né? O Hamilton de Holanda lançou 2 discos chamados Canto da Praia, um que é um encontro dele com o João Bosco, onde nós fizemos toda a produção de gravar em estúdio, e o segundo foi ele mestrinho, grande mestrinho, enfim. Então, esses são os 4 principais pilares da nossa marca quando a gente fala de cultura e entretenimento, né? São os 4 únicos também. E aí o nosso Praia TV, que a gente criou durante a pandemia, né, para trazer lives, enfim, trabalhar com DJs que da noite para o dia perderam, né, o trabalho 100%. E aí a Praia TV ela começou a crescer, evoluir. Nós fizemos uma série, se não me engano, de 4 episódios
que foi o Panteão das Pretas, né, que a Shirlene criou e desenvolveu só com mulheres e mulheres pretas, sobre uma produção com pequenos episódios curtas. A gente tem a live da estagiária, que é a Bárbara, outra grande pessoa que eu conheci através dessa pandemia. Ela realmente surpreendente, carismática, fez um sucesso tremendo agora no Prêmio Multishow. E o Fala Meu Joe, que a live da estagiária e o Fala Meu Joe, eles seguem toda quarta e quinta, ao vivo, na nossa plataforma. O Panteão das Pretas foram 4 episódios, 4 ou 2 episódios, agora eu não lembro. E fora isso, tem uma série de conteúdo por lá. Acho que vale a pena quem quiser entrar, youtube.com/cervejapraia. E aí as parcerias e as coproduções, que é isso, é sentar junto e falar, cara, o que a gente pode fazer? Então, durante a pandemia, no Praia TV, eu cheguei para o pessoal da Off-Color e falei, cara, a gente temos uma TV, o que a gente pode fazer? E aí o Caio falou, cara, vamos fazer um festival de curta. Foi o Curta Diáspora, que foi um sucesso, foram 2 dias, com 10 horas de transmissão ao vivo, onde a gente passou, se não me engano, acho que foram 20 curtas, só artistas negros, e para mim foi um sucesso incrível, teve inscrição até de trabalhos fora do Brasil. Tem um projeto Baixada Salva, que é com meu irmão, DJ Bruno X, que é promover festa de rua no Morro Agudo, no Rio de Janeiro. Então é um dia inteiro de evento, não só com música, mas com uma série de ativações. É um trabalho muito interessante, porque ele chegou para mim, para quem não sabe, o Bruno é um amigo nosso DJ, passou por um problema de saúde, assim, enfim, que acho que não vem em caso. E quando ele ficou bom, ele falou, cara, porra, eu quero fazer alguma coisa na minha comunidade, o que a gente pode fazer e tal. Eu falei, cara, vamos embora, vamos pensar em ideias e tal. Ele falou, porra, minha comunidade nunca viu eu tocando. Eu falei, cara, vamos fazer uma festa na rua para todo mundo e vamos embora. E aí fizemos 2 edições, foi bem bacana. Símbolos do Carnaval, que também foi um projeto do AUR, que a gente lançou esse ano, que o Pedro Bom chegou no meio do ano passado, falou, cara, eu quero fazer uma série só sobre carnaval, mas de pessoas que trabalham, que fazem a história do carnaval. Então foram 4 episódios, muito maneiro, assim, e muito legal. E no Festival Curta de Diáspora, a gente aproveitou para lançar o filme O Futuro Está nos Seus Olhos, protagonizado pela Williane, que na verdade foi no baile de carnaval. Eu chamei o pessoal da Off-Color e falei, cara, queria que vocês fizessem um vídeo de cobertura da nossa festa, sem briefing, sem nada, tipo, cara, vamos embora, bota a cabeça para funcionar, usa a criatividade que vocês têm. E aí eles fizeram um vídeo que, para mim, é fantástico, é um curta de 6 minutos ou um pouquinho mais, sobre a Williane, o ponto de vista dela sobre o carnaval, o que é o carnaval para ela. E eu achei com a estética lindíssima, surpreendente. E aí, quando o filme ficou pronto, foi no início de março, logo depois de carnaval, quando começou a pandemia. E eu falei, putz, a gente tinha planejado fazer uma festa para receber todo mundo, botar um mega telão para passar o filme e ser uma coisa do caramba. E eu falei, agora, cara, o que a gente vai fazer? E o trabalho ficou tão lindo. E aí, quando a gente lançou o Curta Diáspora, um dos filmes que participou, mas eu tenho fé que no próximo carnaval, ou em algum momento, quando tudo isso passar, a gente vai ter que rebobinar tudo isso e falar, cara, precisamos fazer isso presencialmente, Então, isso é um pouco da nossa história. Sabemos que estamos muito longe, falta muito. A luta contra o racismo e precisa ser diária, só que a gente não vai descansar, porque realmente, para onde a gente olha, tem desigualdade, para onde a gente olha, tem racismo estrutural, e a gente precisa... cada vez mais, acho que cada um com a sua forma, com a sua maneira de falar ou de atingir as pessoas que precisam ser atingidas, eu acho que contribuem muito para isso. Acho que é um tema que não precisa ficar, não deve, não pode ficar reservado só uma época do ano, é o ano inteiro, é o dia, todos os dias, porque realmente é algo bem vergonhoso para a nossa sociedade. É verdade. Bom, e é isso. Isso foi um pouco da apresentação sobre a gente. Espero que tenham gostado. Não, foi ótimo, porque eu também
fiz minhas anotações aqui, peguei meus destaques, e eu acho que, assim, outros 2 destaques importantes que a gente também coloca ali no manifesto é realmente mudar essa política de contratação, né? Isso é um ponto muito interessante, fazer essa mudança de política de contratação para ter uma empresa mais inclusiva. Tudo começa ali, é uma barreira muito forte, né, a entrada. E também treinar a equipe, né? Treinar a equipe com relação ao ABC da Raça, que é um treinamento incrível do Instituto do IDBR, né? Realmente fazer com que a percepção de que pequenos atos são danosos num ambiente em que você precisa conviver todos os dias, em que você precisa tomar decisões, que você precisa colaborar, né? Então, ali, aquele ABC da Raça realmente é um treinamento muito importante. Então, você não precisa, você tem que, o tempo todo, instrumentalizar a tua equipe a receber, a conviver, a ser antirracista, né? E eu gostei muito do que eu ouvi de vocês dois, das 2 empresas, né? A gente estava vendo aqui os comentários, as pessoas dizendo que são 2 pequenas, grandes empresas, porque, assim, tão grandes nos atos, que essa questão de espelhar para dentro e para fora também. São empresas que têm estratégias de marketing muito bem colocadas. Eu sou uma profissional de marketing e esses olhares me encantam, né? Saber realmente o que o público-alvo quer consumir e colocar ali a diversidade, colocar ali uma forma realmente de levantar essa bandeira também para o exterior e para o público interno. E quando a gente fala de público interno, essa questão que ambos colocaram também sobre a reação em cadeia, né? De olhar para a cadeia de fornecedores e fazer que a reação em cadeia aconteça, que os fornecedores também tenham políticas e modos de pensar. Isso até é uma maneira, como você colocou, né, Zé, de suprimir riscos, né? De ver ali os riscos do futuro, enfim, isso tudo é muito importante. Diante disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que fala exatamente sobre como esses consumidores e como esses colaboradores recebem isso tudo. Se vocês têm algum caso para contar, como isso é percebido na equipe, né? Se tem algum dado para apresentar sobre isso, e se esse crescimento, e se essa diversidade tem representado um crescimento sustentável para a empresa. Né? Eu acho que a gente pode começar pela Emily. A gente tem, assim, só para eu mapear aqui, a gente tem uns 15 minutos aí para o final. Então, assim, a gente vai com essa pergunta meio que dupla, né? Como os colaboradores e os consumidores enxergam e se isso tem representado um crescimento sustentável para a empresa, né? Vocês, uma empresa nova, né? Uma empresa pequena e nova, mas que pensa grande. E eu queria também saber, depois dessa resposta aí, eu vou querer perguntar para vocês, fazer mais uma provocação. Mas vamos lá. Legal. Então, a gente vai responder rápido para caber tudo, né? Isso. Mas eu acho, no lado da Pentes, como é recebido pela equipe, né, pelos nossos parceiros, fornecedores, tudo, eu acho que a gente ficou muito claro desde o início que isso é um valor não negociável para a gente. Eu acho essas pessoas já têm esse valor, deveria ter, né, o que a gente entende. Então, já vem alinhado com nossos valores. Ainda a gente vê muitos dados sobre sucesso na contratação, tem mais a ver com valores do que a capacidade da pessoa. Não? Então, muitas vezes é mais fácil treinar uma pessoa, capacitar a pessoa com o que eles precisam, mas não dá para treinar uma pessoa ao lado de cultura, não? Às vezes a gente vê que é muito difícil. Claro, dá para fazer educação, mas muitas vezes você tem que filtrar para isso, não? Antes de você entrar na equipe. Então, eu acredito que a gente já tem uma equipe que compartilha bastante essa política da gente, a perspectiva que a gente tem. E outra pergunta foi sobre a questão se é sustentável para a empresa. Sustentável. Né? Isso. E eu acho que sim, não? Ao lado desde o início, a gente sempre teve bastante na comunicação da Pentes essa diversidade, representatividade na comunicação, mas eu acho essa representatividade essencial ainda ao lado comercial. Então, quando você pensa, Brasil, ainda parecido dos Estados Unidos, não é um país totalmente diverso, com muitos
cores de peles, com muita diversidade étnica, e se você não tem essa representatividade na sua comunicação, na sua empresa, você está perdendo dinheiro também. Eu acredito muito nisso. Porque você não está falando para um perfil do consumidor, você está excluindo um perfil do consumidor que pode ser seu cliente, e eu acho isso é muito importante, né, para despertar as empresas grandes. Ainda eu vi um comentário aqui sobre a Ambev. Imagina se a Ambev tivesse as mesmas políticas de praia. Imagina a mudança que isso pode ser no país. É verdade. E o poder desse consumidor é grande, é relevante, né? Eu acho que as empresas grandes vão ter que reconhecer isso. E eu acho que vai ser uma estratégia ou valor essencial para sustentar as empresas a longo prazo. Eu acredito isso 100%. E para você, Zé? Bom, como é que é recebido isso pelos colaboradores, pelos clientes? Eu acho que o resultado a gente acaba percebendo primeiro no pessoal ou no carinho, né? E depois você recebe esse resultado nos números, né? Então, assim, a gente realmente é uma empresa que hoje tem uma posição de liderança no Rio de Janeiro, na categoria artesanal, independente, né? Então, assim, na verdade, as pessoas acho que adotaram a gente muito mais pelas políticas que a gente faz, porque a nossa cerveja ela é de qualidade, 100% natural. Agora a gente está fazendo todo o trabalho para ser carbono neutro também. Então, assim, só que elas enxergam muito nisso, que tipo, caramba, por que eu não estou bebendo praia? Né? Uma empresa que, mesmo pequena, né, vive a luta do Davi contra o Golias, né, e está ali apanhando de todos os lados, e mesmo assim a gente ainda coloca essas premissas muito à frente do nosso negócio, né? Tanto a social quanto a sustentável. Então, acho que quando a gente fala de resultado, toda vez que a gente faz alguma política social, alguma política sustentável de uma maneira legal, como a gente acredita, né? Porque não é uma coisa de... a gente acaba vendo esse resultado imediatamente nos números, mas acho que o principal comprometimento são as coisas que a gente acredita. Então, é com verdade, né? Então, você vê, às vezes, marcas tentando vender uma história, um conceito, e quando não tem verdade, logo acabam caindo. E aí, se a gente fala sobre resultados, sobre números, aí o prejuízo é ainda maior, quando você tenta ser uma coisa que você não é. Então, se você não é antirracista, você precisa aprender, entender, conversar com outras pessoas, trazer outras pessoas diferentes de você para perto, porque foi-se o tempo que as marcas eram só compra e venda de produto, né? Hoje, no mundo globalizado, com informação, as notícias correm, as pessoas têm mais voz para falar, funcionários podem falar o que seus chefes fazem, praticam. Então, se você não tiver essa cabeça aberta, ou uma cabeça consciente, né, não é nem cabeça aberta, eu acho que é o básico, é ser consciente e principalmente pensar em coexistir, realmente não tem como ir para frente, né? Pode não cair hoje ou amanhã, mas logo ali na frente não se sustenta. É mesmo, é verdade. Eu estou aqui num papel de uma liderança no Sistema B, né? Fui contratada há pouco mais de 4 meses, eu sou uma diretora no Sistema B e uma mulher negra em posição de liderança, né? Eu vim ocupando algumas posições de liderança nos últimos anos e para mim, assim, é muito difícil ser uma figura única, né? Navegar nos lugares onde eu vou. Então, eu queria deixar uma provocação para vocês, que são empresas novas. Quando é que vocês vão ter líderes negros na condução dos negócios, na tomada de decisões de vocês? E, para finalizar, eu quero saber se uma empresa diversa é uma empresa lucrativa, né? Qual é o conselho que vocês deixam aí para os futuros empresários e empresários que estão nos ouvindo agora? Legal. E eu acho que no lado da Pentes, a gente tem uma equipe super pequena, né? Então, ainda ao lado de liderança, a gente basicamente tem eu e minha sócia e ainda não contratou esses heads de várias áreas da empresa. Mas de nossa equipe de marketing, eu tenho agora 2 pessoas full-time e uma é negra, não? Então, eu acho
do nosso lado de comunicação, a gente já pensou muito nisso para a gente incluir, mas com certeza isso é um objetivo meu quando a gente contrata CTO, COO, CMO, né? A gente tem que fazer isso, eu acho. Espero no ano que vem, não? Para responder mais especificamente, né? Que a gente vai conseguir isso. E a outra pergunta foi... Se é lucrativo, né? Isso do lucro. Então, eu acho que no Brasil, para ser uma empresa lucrativa, é difícil, se você é diverso ou não, né? Eu acho é difícil, não, ter um sucesso financeiro, eu acho que, porque tem várias dificuldades, barreiras, mas como eu mostrei, eu acredito muito que a diversidade na equipe ajuda diretamente no resultado financeiro, né? Então, tanto na parte de value creation, nas vendas, mas também no lado de operação, do lucro mesmo, né? Então, a gente tem esse commitment e acredito que é bom para negócios, mas para falar que empresas mais diversas também são mais lucrativas, eu acho que os dados mostram que sim. Então, vamos lá. Obrigada. Bom, eu acho que os passos primeiros são a gente negar nossos privilégios, né? Então, não sei se vocês sabem, mas eu sou um DJ, tenho 10 anos de carreira, e um dos primeiros privilégios que eu neguei na praia foi justamente não tocar em nenhum dos eventos da praia, porque seria muito, né, tipo, ter lá o DJ tocando, então você abre espaço para ainda mais gente. Eu acho que sim, o próximo passo é ou a gente treinar e capacitar lideranças, ou conforme a gente for crescendo, e eu acho que esse caminho está sendo bem rápido, né, com os resultados que a gente tem alcançado, a gente, acho que um espaço muito curto de tempo vai ter alguma liderança negra assim representada, e espero que não seja só uma, sejam várias, principalmente líderes de equipes. Enfim, eu acho que esse é o caminho. Sobre resultados, que na resposta anterior a gente já falou bastante, e é isso, o Brasil é muito difícil você ser uma empresa lucrativa, realmente a gente apanha de todos os lados, né? Mas eu acho que fazendo um caminho sério, com verdade, esse talvez seja o maior atalho para conquistar esse... Não sei se isso seria o sucesso, porque hoje em dia eu acho que muita gente coloca na balança o que é o sucesso. Se é você ter uma empresa ultra lucrativa ou se é você ter uma empresa reconhecida, né? Onde você passe, seja admirado, seja exemplo, tenha responsabilidade nos seus atos, tenha comprometimento, e principalmente que inspire, né? Então, a gente, até na apresentação, eu acabei pulando uma parte, mas a gente tem os nossos atletas, né, que é justamente para inspirar outras pessoas, para que quem consiga, enfim, trazer essa representatividade em todas as cenas, não só na cultura, no esporte, na empresa, nas lideranças. Eu acho que esse é uma construção, e para as empresas novas que estão chegando, eu acho que o principal desafio é não ter medo, né, de errar, porque quando você está fazendo com verdade, você encurta muito as possibilidades de erros, né? Então, eu acho que é trazer mais gente, enfim, viver um espaço de diálogo e bem diverso, acho que é o caminho para ser uma empresa lucrativa. É isso aí, gente. Obrigada pela participação de vocês. Eu acredito muito que a gente tirou aqui várias lições e aprendizados. Eu gostaria de continuar convocando a todos que assinem o manifesto. O endereço é www.sejaantirracista.org. A gente já está com mais de 42 mil assinaturas, pessoas super importantes estão lá assinando, empresas, enfim. E esses números só fortalecem a nossa luta diária, né? Então, eu queria agradecer a participação de todos. E se alguém tiver perguntas, mandar para a gente, que depois a gente troca tanto com a Emily, tanto com o Zé Pretinho. Obrigada, sucesso para vocês. E dia 24 a gente vem aí com o próximo webinar sobre o tema. Fiquem atentos às redes sociais que a gente vai anunciar, que vai ter uma participação até internacional. Então, vai ser legal. Então, obrigado. Gente, beijo. sim, igualdade racial. Muito obrigada, sim, você. Sim, igualdade racial, sim. Sim, igualdade Vamos. racial. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.